Deus é bom, né, gente? É tão bom nós estarmos juntos adorando ao Senhor. Graças e paz a todos vocês. Estão todos bem? Quem não estiver bem, vai sair bem em nome do Senhor Jesus. Hoje eu não ia pregar a palavra do Senhor, porque o Renan e a sua banda vieram aqui semana passada ou retrasada. Sou ruim de memória, tá? E foi uma bênção. Foi uma bênção, uma palavra que Deus usou o nosso querido irmão para falar conosco. Foi numa quarta-feira. Eu confesso para os irmãos que eu sou meio receoso de convidar as pessoas para pregar e ministrar, porque eu tenho muito medo de alguém subir aqui em cima e falar um monte de heresia. Eu tenho esse cuidado, sabe? Ainda mais eu que sou um pouco atrapalhado, meio doido da cabeça com algumas coisas, e eu tenho esse medo. Então eu estava até comentando com ele, para todos aqui que vivem conosco, que caminham aqui, sabe que é a primeira vez que vem alguém aqui assim de fora ministrar aqui nessa igreja, louvores. Trouxe já um pastor amigo meu, que inclusive é o que nós estamos apoiando nas missões, que é aquele pastor que não tem os braços, pastor Carlos, já veio aqui pregar, e o pastor Ney. Pouquíssimas pessoas. E na quarta-feira que eles vieram foi maravilhoso. Aqui está adorando. Vamos usar uma fala de crente. O inimigo tentou ceifar a nossa alegria e queimou a nossa potência ali, quase no... Graças a Deus já tinha ministrado bastante, já estava pregando, aí teve que pregar na voz aqui, a pregação toda. No final a gente cantou na capela, todo mundo junto aqui, e o inimigo não impediu a gente de adorar, né? O bordão, né? Infelizmente a potência tinha dado problema, e você acredita que não tinha defeito? Levei lá, o cara olhou e falou, não tem defeito. Falei, meu Deus, mas que negócio. Trouxe de volta, tá aí funcionando. Antes de começar eu já dei uma orada. Falei, potência, potencinha, não para em nome de Jesus, que para nós não passar vergonha aqui hoje. E glória a Deus, já conseguimos a primeira fase. Vamos até o final em nome do Senhor Jesus, amém? E eu quero falar hoje sobre quem somos nós. Temos duas maneiras de nos enxergarmos. Uma delas é como miseráveis pecadores que somos. Não há bondade em nós, não há nada que preste em nós, não há nada em nós de bom, não somos justos aos olhos de Deus, a nossa justiça é trapo de imundícia. Romanos 3 diz que não há um justo sequer. Essa é a maneira que, para andarmos no caminho do Senhor, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Temos que olhar para nós com os olhos de pecadores, miseráveis pecadores alcançados pela graça de Deus. Que se Jesus largar a mão um minutinho, a gente vai fazer o que não presta, é fato. Mas temos a outra maneira de enxergarmos a cada um de nós. E essa maneira é como imagem e semelhança de Deus. Qual é a que mexe mais com você? A de pecador? Ou de saber que somos imagem e semelhança do Senhor? É muito mais gostoso ouvir que somos imagem e semelhança de Deus, não é? É muito bom isso. Só que é um pouquinho complicado e às vezes até vergonhoso a gente sempre levar para esse lado, porque e quando fazemos coisas horríveis? E quando pecamos? Deus não faz parte com o pecado. E quando fazemos coisas ruins? E eu quero ler para você capítulo 4, versículo 24 de João. Você que tem sua Bíblia, abra. E quem não tem vai ver aqui no telão. O apóstolo amado, querido, o que ficava mais juntinho com Jesus. Nós temos a opção de ser apenas uma pessoa que... João 4, 24. Nós temos a opção de ser uma pessoa que acha legal Jesus. Você é cristão? Sou cristão. Beleza? De longe. Temos a opção de ser uma pessoa que realmente é discípulo de Jesus. Mas eu já caminho com Jesus ali, mas não tão junto. Tipo Natanael, quando Jesus encontra e ele fala assim, pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Tem eu aqui, ó, Jesus, que andava meio de longe. Você pode ser
Um dos 12. Que andava com Jesus, discípulo de Jesus, que sentava à mesa com Jesus. Mas você também pode ser um dos 3. Que andava, na maioria das vezes, quando Jesus saía sozinho, levava 3. Ou você pode ser como João, que era o discípulo que deitava no peito de Jesus. Ouvia o coração. Nossa, já pensou nisso? João teve o prazer de escutar o coração de Jesus bater. O discípulo que mais estava junto com Jesus. Tanto que o evangelho de João é diferente de todos os outros. Todos os outros trazem uma narrativa tipo biografia da vida de Jesus, numa perspectiva praticamente de todos eles iguais, com algumas coisinhas diferentes. E João é o único que fala coisas totalmente mais profundas, lindas de se ouvir, coisa maravilhosa. E lendo aqui mais uma vez o capítulo de João 4, versículo 24, olha o que diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em... Meu Deus. Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho, 10 minutos atrás, como você estava? Somente adorando com seu corpo físico, com a sua mente, cantando a musiquinha, olhando para o lado, prestando atenção no vento, vendo as crianças correr, indo buscar água, ou você estava em espírito e em verdade? Porque aqui João está dizendo que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a gente pega esse raciocínio da narrativa de João e volta lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aonde Jesus e Deus devia estar os dois assim abraçados. E aí Deus olha para Jesus, Jesus olha para Deus e fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa linda. Somos imagem e semelhança do Senhor. Deus então vai lá, faz um desenho no barro, sopra fôlego de vida nas narinas e faz Adão. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Jesus. Imagem de Deus, semelhança de Jesus. Você vai entender o porquê. Olha que coisa louca. Deixa bem claro aqui, gente, que quando nós trazemos um raciocínio, e principalmente quando estamos postando culto na internet, as pessoas adoram pegar trechinhos isolados para distorcer o que estamos falando. Como Jesus e Deus é o mesmo, imagem de Deus, semelhança de Jesus. E nós vamos ler isso aqui no contexto. Deus faz Adão perfeito, puro, incorruptível, provavelmente, que era provavelmente para Adão não morrer nunca, viver feliz e contente. Eu não sei como ia funcionar isso, se Adão vivesse para sempre, imagina, se ele começasse a fazer filho e todos os filhos vivessem para sempre, não sei como seria. Depois vem do Adão sozinho, tranquilo, sossegado, né, ali no meio de toda aquela maravilha. Ele, como diz o nosso pastor amigo Cláudio Duarte, viu que Adão estava muito tranquilo, foi lá, pôs Adão para dormir, tirou a costela e fez a mulher, para dar um pouquinho de trabalho para o homem ter coisa para fazer. Porque quando o homem está muito tranquilo e a mulher vê que ele está tranquilo, o que a mulher faz? Você não pode me ajudar aqui a fazer um negócio para mim? É só você ficar quietinho na sua casa, você vai ver o que a sua mulher faz com você. 2 minutos ela te vai fazer alguma coisa. E passa o tempo, os dois tendo a imagem perfeita e a semelhança, os dois são sinônimos, é para ser a mesma coisa, vão lá e se corrompem, comendo do fruto proibido. É a história que todos nós sabemos. A pergunta é, a partir daquele momento, com conhecimento do bem e do mal, conhecendo o que é certo e o que é errado, será que continuamos então a imagem e semelhança de Deus? Porque agora, não mais imagem perfeita, porque Deus é perfeito e santo, não mais semelhança de Jesus, que veio
como um ser humano aqui na terra, como o homem se fazendo pecador sem pecados, mostrando todos os atributos possíveis ao homem de Deus, falando, ó, semelhante a mim, você vai ser como eu, como Deus, vai ser meu imitador. Então, pensando com esse raciocínio, a partir do momento que o pecado entra em nós, será que então ainda somos a imagem e semelhança do Senhor? Foi removido isso de nós? Agora vocês não são mais imagem, agora vocês são apenas criaturas, não são mais imagem de Deus. Não, a gente continua sendo a imagem de Deus. Só que há um problema nisso. Porque durante esse processo, essa imagem de Deus, ela foi totalmente desfocada da nossa integridade. Ela foi corrompida pelo pecado, porque o homem é corruptível. E a partir daquele momento a gente vai morrer, a partir daquele momento a gente vai ficar doente, a partir daquele momento a gente vai conhecer a morte, e o salário do pecado é a morte, sabemos disso. E olha só, a partir daquele momento ainda temos a imagem de Deus em algum lugar aqui dentro. Só que essa imagem está totalmente desfocada. Quando você pega uma foto e essa foto não está nítida, você fica se esforçando para ver quem é aquela pessoa que está na foto, não é assim? Quando a imagem está com uma qualidade muito ruim, você começa a olhar para aquela foto ou para uma filmagem, para um vídeo, tentando descobrir quem está lá. E é assim agora. Agora nós temos uma imagem desfocada, uma imagem não mais nítida da imagem de Deus em nós. E vamos caminhando assim, caminhando, porque cremos que existe um Deus lá no céu, que fez os céus e a terra, que nos criou, e que um dia, vendo que o pecado estava consumindo o seu filho, os seus filhos, as suas criações, através do pecado, decide então se manifestar, se destitui da sua própria glória, do seu próprio poder de Deus, e desce como um ser humano. E assim, todos os homens que esperavam o Messias, esperavam que viria o quê? Um super-homem, um homem que resolveria todos os problemas. Eu já estou cansado de contar isso e de falar sobre isso. Então vêm os discípulos de Jesus e começam a seguir Jesus, e Jesus andando naturalmente, mas pelo poder da fé fazia coisas que as outras pessoas não faziam. E as pessoas olhando para Jesus, e de vez em quando Jesus fazia coisas que ele falava, cara, isso aí não é atitude de Deus. Deus não faria isso. Quando Jesus vai lá comer com as mãos sujas, eles começam a acusar Jesus. É uma atitude que não era normal para as pessoas que esperavam o super-homem, o super-pessoa correta, que resolveria todo o problema e tiraria todo aquele jugo que estava sobre aquele povo. E Jesus não, naturalmente vem e começa a caminhar com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas. Se você olhar para a lógica humana, qualquer um de nós, se você perguntar, quer se relacionar com pessoas de bom nível, pessoas cultas, inteligentes, pessoas bacanas, pessoas que podem acrescentar na sua vida. E é verdade uma coisa como essa, que você sempre tem que procurar pessoas que têm um conhecimento maior que o seu, que podem acrescentar na sua vida, porque se você tiver que andar com pessoas ruins, a tendência dessa pessoa te levar para o buraco é grande. Aquela velha história de quando a pessoa desvia dos caminhos do Senhor e volta às velhas práticas. Ela não volta às velhas práticas de um minuto para o outro. Ela começa a se envolver com um hall de amizade diferente, que continua praticando o que ela praticava antes. E aos pouquinhos ela vai dando um passo e voltando para o lamaçal do pecado. Assim como o filho pródigo quando foi para aquele lugar. Assim também somos nós. Dificilmente uma pessoa começa a caminhar com uma quantidade grande de pessoas ruins e essa pessoa única consegue mudar todas aquelas. Paulo diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Você que não falava uma besteirinha, começa a andar com quem fala muita besteira, daqui a pouco você está falando besteira e é natural. Agora, por quê? Porque a imagem de Deus está aqui em nós ainda. A semelhança está aqui em nós. E para quem não vive para Deus, para quem não conhece Jesus, para quem não conhece, que vai bradar mais na vida dessa pessoa?
é tudo que a carne predomina. A carne predomina a maioria das coisas ruins e do pecado. As pessoas só não fazem pior porque existem leis que proíbem. Porque se não proibissem, as pessoas... Seria como na época que Deus manda o dilúvio e mata todo mundo. Como é que vocês acham que estava na época de Noé? Estava uma bênção lá? Tudo tranquilo. Aí Deus olhou do céu e falou: esse povo está tão bonzinho. Eles ficam orando o dia inteiro. Eles ficam se abraçando, soltando pombinhas. Então eu vou matar todo mundo. Estava horrível o cenário, porque não tinha regra. Eles estavam fazendo tudo que era permitido, que vinha na cabeça. O que tinha de desejo eles faziam. Então vem as leis para nos direcionar no caminho. Ainda assim continuamos com a imagem de Deus desfocada aqui dentro. Principalmente com cada um de nós que aqui estamos. Há uma diferença ainda. Eu assim espero em nome de Jesus. Porque você vai entender o raciocínio da mensagem daqui a pouco. Mas para quem não conhece o Evangelho, para quem não conhece a palavra, ela vive naturalmente pela ordem da vida. Ela vê o que é natural e para ela participa daquelas coisas e fala aquelas coisas e age daquele jeito, naturalmente. Raríssimos são as pessoas que sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a palavra de Deus que nos direciona, conseguem ter uma excelente conduta. Talvez você possa falar assim: pastor, eu conheço pessoas que não conhecem a Deus e que são pessoas íntegras. Aparentemente sim. Mas se você for aprofundar um pouquinho mais, existem preceitos e existem coisas no seu coração hoje que não fazem parte do coração dela. Por quê? Porque houve um renovo na sua vida. A imagem e semelhança de Deus ainda continua aqui em nós, um pouco ofuscada. E você conhece que a imagem e semelhança de Deus está em você quando você consegue fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu já preguei sobre isso, sabe? E então durante a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que todas as pessoas passem por esse processo, que cheguem o momento delas terem um encontro com o Senhor Jesus, assim como você já encontrou. E se você não encontrou ainda com Ele, eu profetizo em nome de Jesus que hoje você vai ter um encontro verdadeiro. Aí você fala: pastor, mas eu já encontrei, faz 10 anos que eu estou na igreja. Existem pessoas com 30 anos na igreja que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Elas conhecem tudo sobre religião, elas conhecem um monte de coisa da palavra escrita, somente a letra. Elas conhecem tudo eclesiasticamente, tudo como funciona aqui. Mas na hora do vamos ver, na hora do negócio, ela não consegue agir como Jesus agiria. Ela sempre vai pender para o lado da necessidade dela. E Jesus não fez isso. Porque, como eu sempre digo, na hora que chegou lá, depois da ceia, que Jesus partiu o pão e ele foi para o Getsemane orar desesperado. Imagina uma cena como essa: Jesus lá ajoelhado, suando sangue, desesperado, os discípulos dormindo, em vez de estarem abraçados com Jesus, falando: Senhor, chora, mas nós estamos aqui com você, nós acreditamos que o Senhor vai consumar tudo aquilo que lhe foi proposto, porque nós entendemos que o Senhor veio, foi mesmo para morrer pela humanidade. Os discípulos foram dormir enquanto Jesus estava lá desesperado, chorando, suando sangue. E aí então Jesus começa a orar, começa a falar com o Pai dele, porque ele lida com Deus como Pai. E nós temos que aprender isso, foi falado isso aqui semana passada. Temos que ter um relacionamento e aprender que Deus é nosso Pai. E quando você tem um Pai, você tem intimidade. Quando você tem só um Deus, você tem alguém mais poderoso, que pode todas as coisas, e você lá embaixo. Mas o relacionamento de pai e de filho é íntimo. E aí imagina então Deus conversando com Jesus, e ele fala: filho, você vai ter que ir lá morrer. E aí Jesus fala: pensando bem, Deus, eu não vou não. Eles não prestam, Senhor. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, a hora que o Judas vir aqui me dar um beijinho e me levar, sabe quem vai estar lá embaixo gritando, Senhor? Vai ser eles que vão gritar. Eu estou indo lá para morrer por eles, mas eles mesmos vão lá e vão começar a gritar: solta Barrabás e crucifica. E você não sabe disso? Eu sei, meu filho, mas é necessário. Mas então Deus não compensa, eles não merecem. Sabe a imagem que nós sopramos nele, colocamos nele, lá no jardim do Éden? Além de Adão fazer o que fez, esse povo veio fazendo
pós-graduação, mestrado e doutorado em pecado. Eles estão hoje num nível hard, não dá para ver nada de nós mais nele. Está todo mundo corrompido. Está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo e falando, não, eu preciso, é para mim, eu preciso vencer, o outro que se lasque, nem se eu tiver que fazer ele de degrau, eu vou fazer, mas eu preciso alcançar algo, é assim. Mas não, ele decidiu falar, todavia, seja feita a sua vontade. Então é levado, é julgado, é condenado por algo que ele não fez. Talvez nós pensamos na crucificação de Cristo como a parte mais dolorosa. Eu acho que os pregos na mão de Jesus nem foi tão doloroso. Fácil falar, né? Não foi na minha. Mas eu acho que a pior dor é quando você olha alguém olhando para sua cara e te acusando de algo que você não fez. E o seu olho, em vez de estar olhando para a pessoa com raiva porque ela está falando aquilo, o seu olho está olhando para ela com um olhar de amor e falando, meu filho, eu te amo mesmo assim porque você não sabe o que você faz. Eu te amo mesmo assim porque você ainda não entende o que você está fazendo, mas você vai entender daqui a pouco. Eu acho que essa é a pior parte. Acho que a pior dor de uma dele não foi a hora que pregaram, não. Foi a hora que todo mundo começou a gritar, crucifica-o. Era para eles estarem gritando, solta, ele não merece. Era para aqueles homens lá embaixo estarem pensando como o ladrão da cruz, que olhou para o outro e falou, nós merecemos estar aqui, mas ele não merece estar aqui. E se a gente começa a olhar Jesus com esse olhar, a manifestação da imagem de Deus começa a aparecer. É por isso que as pessoas que começam a entender um pouquinho mais do reino de Deus, as pessoas que começam a buscar um pouco mais de intimidade, as pessoas que começam a querer um pouco mais estar em Deus e fazer a vontade de Deus, é nítido você olhar para ela e falar, tem algo diferente em você. É bom ficar perto daquela pessoa. Você já ouviu que as coisas que ela fala é diferente? Você já viu as atitudes dela é diferente? Você não precisa mandar, você não precisa implorar, você não precisa fazer. A hora que as coisas acontecem que você menos espera, aquela pessoa está lá do seu lado te estendendo a mão e te ajudando. É a hora que as pessoas estão lá clamando, falando, Deus me ajuda, eu não aguento mais, não está dando mais, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Aparece o Zé. Sabe o Zezinho que fica sentado lá que você não dá nada? Aparece ele e fala, ô meu amigo, eu não tenho muito, mas eu vim aqui ajudar você a carregar esse fardo. E aí você começa a ver que a imagem de Deus começa a voltar a brilhar em cada um de nós. Então Jesus é levado e na cruz, quando ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha o pedido de Jesus na cruz. Quando o pecado que estava em você, entra em Jesus. Veja bem, antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o pecado que estava em você, entra em Jesus. E Jesus sente a separação de Deus e dele. Ele fala, Pai, por que tu me abandonaste? O pecado entra e onde há pecado, Deus se afasta, Deus se separa. E nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus morre. Passados 3 dias, ele vence a morte, ressuscita e traz à vida aquilo que estava morto em cada um de nós. Era como se Jesus naquela hora pegasse uma flanela, pegasse uma cera e passasse em nós assim, e começasse a lustrar e falava, agora vocês começam novamente a brilhar a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Que coisa mais maravilhosa!
Sabe quando ele faz isso? Todos os dias, todas as horas, todas as vezes que seu coração se quebranta, todas as vezes que você adora em espírito e verdade, todas as vezes que você se arrepende, Ele faz isso na sua vida. Ele te limpa, Ele te lava com o próprio sangue, para que você possa exalar o bom perfume, para que você possa ser a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe, quando o pecado entra em nós, é distorcido na nossa mente tudo aquilo que é santo, que é puro, que é justo, que é horrível de se fazer. Foi hoje, eu acordei cedo, e como eu conto para vocês, eu sempre fico naqueles debates teológicos do Facebook, para me treinando um pouco da minha teologia, senão eu vou esquecendo. Eu adoro aqueles debates. E o pessoal postou uma foto daquela situação do assassinato do Guilherme de Pádua com a Daniela Pérez. Fazem 18 anos, eu não sei se vocês sabem, ele agora é pastor. Saiu, é pastor, está pastoreando um povo e uma igreja. E aí as pessoas estavam lá debatendo se pode, se não pode, se é digno, se não é. Que um falando que ele tinha que morrer mesmo, outro que tinha que morrer queimado, outro que não sei o que. Cada um falando uma coisa. E aí teve umas pessoas que começaram a falar assim: quem é que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vocês são hipócritas. Ele já pagou o crime que ele cometeu, pagou realmente. E ele já foi perdoado por Deus. Se ele se arrependeu, ele foi perdoado realmente, eu não tenho dúvida disso. A pergunta é: será que depois do que ele fez, é digno ele estar assumindo a posição que ele assume? O pecado foi pago, perdoado, e a atitude dele foi cumprida a pena diante dos homens. Só que a vida da Daniela vai voltar? Será que para aquela família eles estão satisfeitos assim? Pronto, Deus, agora sim, está tudo certo. Eu acho que não tem problema nenhum, isso é a minha opinião. Não tem problema nenhum ele seguir a vida dele, ele ser um homem de Deus, ele se consertar mesmo, que é o mínimo que ele tinha que fazer, e que ele falar de Jesus. Agora a pergunta é: será que ele é apto para estar ali naquela posição? Porque começamos o debate e entramos para o seguinte raciocínio: quando você está no mundo, vamos dizer assim, e escolhe viver para Jesus e seguir uma vida com Jesus, e você, na época que você era do mundo, você era um cara que tomava todas. O seu pecado mais bravo era ficar bêbado no trabalho na rua. E aí você vai para Jesus e fica anos lá, e tem um momento da sua vida, sabe quando você dá aquela desviada? Tem gente que dá desviadinha de meia hora, tem gente que dá de um dia, tem gente que dá de um ano, tem gente que fica no vai e volta. E aí nessa desviadinha a pessoa vai um dia de noite e enche a cara. Qual vai ser o acontecimento no dia seguinte só para aquela pessoa? Uma ressaca braba no dia seguinte, né? Aí se ele se arrepende, ele volta à vida normal, volta para Jesus e fala: Senhor, perdoa, eu vou seguir o meu caminho, e vai. Vamos pesar um pouquinho mais. Se o problema do cara era adultério, o cara vivia fazendo coisa que não prestava, o cara fica anos no caminho do Senhor, de repente escorrega, adultera, a mulher descobre ou não descobre, vira aquele rolo. Daqui a pouco tudo se resolve, vamos supor, é perdoado, nunca mais faz, a vida segue. E no caso dele, se ele der uma desviadinha e matar mais alguém? É difícil, não é? Porque o Senhor perdoou eu e você dos pecados. Pecado é pecado. Só que pecados geram consequências. E dependendo da situação que você escolher, as consequências vão ser para o resto da sua vida. E o que ele fez, infelizmente, além de ser a nível nacional, vai ser consequência para o resto da vida dele. Em nome de Jesus, que ele siga um bom caminho e nunca mais saia dessa conduta. Porque se ele sair, vai ser desastroso. Porque ele vai estar lidando com vidas e com pessoas. E é difícil da gente entender isso. É difícil porque esse papel não é nosso, é de Deus o papel de julgar ou não. Mas o da prudência é nosso. O da prudência é nosso. E nós temos que tomar cuidado e zelar por isso. E aí, num debate, uma moça defendendo
eu falei, eu vou testar a fé dela, para ver se o que ela fala realmente é o que ela está dizendo aqui, se é hipocrisia ou se não é. Eu entrei no Facebook dela, peguei a foto do filho dela e postei embaixo do comentário. Eu falei, e se fosse o seu filho que estivesse assim? E coloquei a foto da Daniela toda esfaqueada lá. Qual vocês acham que foi a reação da pessoa? Desesperadamente ela veio, você não tem o direito de usar a minha família. Eu falei, a hora que toca na sua família é a hora que você sabe até onde você vai. Porque falar lá que está tudo certo, não sendo teu filho que está ali naquele lugar e não foi você que passou por isso, é fácil. Agora eu quero ver se você tem a coragem de pegar a tua família e teu filho e ir lá para ele ser pastor de vocês. Realmente pensando por esse lado, porque debater em rede social, gente, é fácil. Agora, viver as Escrituras para sermos imagem e semelhança do Senhor é totalmente diferente. Quem somos nós para julgar? Mas nós podemos ser prudentes. Por isso temos que vigiar e tomar cuidado acerca daquilo que cometemos. Temos que tomar muito cuidado acerca daquilo que fazemos. Principalmente depois que encontramos o Cristo, Filho do Deus vivo. Tivemos um encontro com Ele. Tivemos transformação através do renovo com o Espírito Santo de Deus. Gênesis 5, Gênesis 9 mostra que a imagem continua em nós, porém distorcida. A imagem foi desfigurada através de um homem e de uma mulher, mas a imagem foi restaurada através de um homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Romanos 8, 28. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28. Coloca lá, Vinícius. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles. Para o bem de quem? Daqueles que amam. Olha, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo segundo o seu propósito. Pula. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinados para serem conformes à imagem de seu... imagem de Jesus, semelhança de Jesus. Porque quando você olha para Deus, você não tem o mínimo de noção de como você tem que ser. Se eu te perguntar, olhando só para Deus, como você tem que ser? Você fala, pastor, eu não sei, porque Deus é Espírito. Nós lemos lá no começo que nós precisamos adorar em Espírito, porque Ele é Espírito. Mas e como então eu vou ser a semelhança de Deus? Olha para Jesus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. Então Jesus te dá um parâmetro de como ser homem, de como ser mulher. O Evangelho, as palavras de Deus te dão uma direção de como ser um bom marido, de como ser um bom pai, de como ser um bom amigo, de como agir com o teu próximo. A palavra de Deus te mostra qual é a semelhança que você tem que ter do nosso Deus amado e Criador. Olha que coisa louca. Existe alguma diferença entre imagem e semelhança? Imagem é algo perfeito. Semelhança é algo bem parecido. Como Jesus não era espírito enquanto estava como Jesus, ele era a semelhança de Deus. Era para nós olharmos para Jesus e falarmos assim, ó, me imita, sede meus imitadores, como Paulo disse, assim como eu fui de Cristo. E você vai ter ideia do que é brilhar o nome de Deus na sua vida. E eu quero ler para vocês que um dos atributos mais poderosos que você pode e tem e deve proporcionar ao teu próximo, à tua família, às pessoas e em tudo que você faz é o amor.
O amor é o atributo mais poderoso de Deus, porque Deus é amor. Então, 1 Coríntios capítulo 13, se não me engano. Primeira Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz assim, olha só. Com o amor, olha quantas outras coisas você vai conseguir na sua vida. Amor. Apenas com esse nome, apenas com essa atitude, apenas com essa conduta. Olha quantas coisas vão gerar na sua vida. O amor é paciente. Quem tem problema com paciência aí, levanta a mão. O amor é... Ame então, ame bastante que a paciência vai vir. O amor é bondoso. Quem tem coração meio sangue nos olhos aí? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o que é verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, pois agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então eu conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Nós não conhecemos a Ele, conhecemos parcialmente, conhecemos um fragmento, mas Ele nos conhece totalmente. Ele te chama pelo nome, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te deu alma, foi Ele que te deu vida, foi Ele que te pôs a imagem e semelhança dEle. O pecado o ofuscou, mas Jesus traz isso de volta, e Jesus realça novamente na sua vida a convicção de que você agora é filho amado e querido e herdeiro de Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e a mente de vocês eram inimigas por causa do mau procedimento. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados. Olha o que ele está falando aqui: desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado todos que estão debaixo da terra. Esse é o Evangelho a qual eu, Paulo, me tornei ministro, a qual você também se tornou ministro. Alicerçado na palavra, na vontade de Deus, no amor de Deus. E eu não tenho dúvida que se hoje, preste atenção aqui, eu não tenho dúvida que se hoje você sair daqui, não importa dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas limitações, preste atenção, olha aqui para mim. Se você sair daqui hoje, não importa das suas dificuldades, das suas limitações, das suas frustrações, não importa de doença, não importa de luta, não importa. Se você sair daqui hoje entendendo que Ele restaurou em você a imagem de Deus, a sua vida muda. A sua vida muda da água para o vinho com um estalar de dedos.
Pastor, então se eu sair daqui hoje entendendo que eu sou a imagem de Deus, eu sou o reflexo de Deus, eu sou a semelhança de Jesus, eu vou ficar rico amanhã? Não, irmão, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem profundidade, nem altura, nem riqueza, nem pobreza, nem doença, nada pode te separar disso. E se você continuar olhando como inferior, você continuar olhando para a sua vida como nada, você simplesmente despreza, menospreza o que Jesus fez na cruz, porque o que Ele fez na cruz foi perfeito, e Ele fez por você, Ele fez porque te amava, e Ele pagou o alto preço lá, e nós precisamos dar valor nisso, e entender isso como se isso fosse a verdade absoluta e plena da nossa vida. O resto é apenas resto, e Ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Deixa Ele tomar conta da sua vida, deixa Ele direcionar o seu coração, deixa o amor ser gerado através de você, não importa a situação, a circunstância. Na hora que você quiser gritar, não grita, fala palavras de amor. Por que é tão difícil olhar para uma pessoa que você não conhece e dizer eu te amo? Não é, quer ver? Um monte de gente aí do seu lado que você não conhece, olha para alguém que você não conhece, olha no olho dela e fala eu te amo, para você ver se você consegue. É difícil, né? Sabe por quê? Porque o amor é constrangedor. O amor é tão poderoso que ele constrange. Se olhar para quem você gosta, para quem você convive e falar eu te amo, meu amor, maravilha. Agora olhar para alguém que não é tão conhecido seu e falar assim eu te amo, você quando fala assim te amo, mas nem olhando para o chão ainda, né? Vanessa faz isso até hoje comigo, ainda fica vermelha. Se eu começar a ficar olhando para ela muito tempo assim, ela fica vermelha, roxa, azul, e fala, ai seu bobo, para. Eu falo, filha, tá casada há 20 anos, eu te amo. Porque eu falava assim, eu sempre fui muito romântico, sabe, gente? E aí, quando eu conheci a Vanessa, ela tinha 13 anos, 13 para 14 e eu 17. E eu tinha vindo de São Paulo, cheguei em Guaiçara, forte, pesando 48 quilos. Só o Xerox, só tinha orelha. Hoje eu dei uma engordadinha as orelhas, mas era tipo assim as minhas orelhas, sabe? E eu cheguei lá apavorando, e o meu amor por ela foi a primeira vista dela, não foi não, eu tive que conquistar na marra. E aí em pouco tempo de namoro eu já estava me declarando, porque eu sempre fui muito romântico. Eu mandava cesta de flor na escola, no meio da aula. Ela cantava no coral da igreja, na época eu mandava cesta de flor lá. E aí eu falava, eu te amo, meu amor. Amém. Hã? Amém. E o dia que ela falou pra mim, eu te amo pela primeira vez, eu chorei. Porque eu esperava muito ouvir isso dela. E se eu chorei, escutando um eu te amo da minha esposa hoje, que era minha futura esposa, eu nem sabia, mas que era minha namorada. Estava começando ali o namoro. Imagina o quanto é poderoso escutar eu te amo de Deus. E Ele está dizendo hoje para você, eu te amo. Se você tem dúvida, Ele, não duvide, eu te amo, Ele te ama. Amém? Tem tanta coisa para falar aqui, mas a gente vai louvar mais um pouquinho, em espírito, em verdade. Vamos adorar o nosso Deus, vamos contribuir com as nossas ofertas. Você que trouxe a sua oferta, amados, eu quero falar com vocês a respeito de ofertas. Vocês sabem, já vai falar assim, né? Vixe, tava demorando para falar em dinheiro, né? O cara vem na igreja, tava tudo indo muito bem, tava tudo ótimo, até o pastor falar em dinheiro. Vocês sabem que nós aqui falamos muito pouco sobre dinheiro, mas vocês sabem que para as coisas de Deus acontecerem em terrenas, nós precisamos das ofertas. E eu quero convidar você a ser um ofertante dessa obra. Vinícius, vou mutar aqui, ó. Eu quero convidar você a ser um ofertante mensal dessa obra. Você poder contribuir todos os meses, além das ofertas que você coloca aqui, para a gente poder desenvolver os nossos projetos sociais, que vocês sabem que a gente faz e
graças a Deus temos feito, para a gente poder agora contribuir com as missões que nós temos feito. Estamos indo para o sertão, eu estou muito feliz com isso. Para que a gente pague o aluguel, pague as dívidas, pague as contas aqui da igreja, para que a gente possa continuar avançando. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que você ore ao Senhor e contribua conosco mensalmente. Eu creio duas coisas, que se você contribuir, primeiro porque Deus já te abençoou e você já está podendo contribuir. E segundo, que você nunca vai ganhar de Deus, Ele vai restituir na sua vida muito mais, assim como Ele tem feito na minha e de muitas pessoas aqui. Inclusive hoje uma pessoa ia falar sobre isso, ia dar um testemunho, infelizmente ela não veio, vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas eu peço para que você ore ao Senhor e oferte com muita alegria, dizendo assim: Senhor, obrigado por o Senhor me proporcionar condições